Aqui eu trago para os irmãos um mapa mental, uma forma mais sintética aqui, esquemática, que nos permite ter uma visão dos acontecimentos futuros, né? Então, todos nós sabemos que acontecerá um pacto de paz em algum momento na história futura. E esse acordo de paz, ele vai, dentre outros, vai constar a possibilidade da reconstrução do terceiro templo e da retomada da prática do judaísmo, né, do sacerdócio levítico. Nós podemos confirmar isso, né, pelas Escrituras, quando nós vemos lá, né, em 2 Tessalonicenses, Paulo dizendo que o homem do pecado ele vai se assentar, né, no templo de Deus, se declarando ele mesmo como Deus, né? Então, para ele se assentar no templo de Deus, se declarar Deus, que é a chamada abominação da desolação, é necessário que haja um templo. E esse templo não existe hoje, foi destruído no ano 70, né? Salvo eu, pelo general Tito, que mais tarde se tornou imperador, e portanto, nós não temos mais esse templo lá, e sabemos que é um desejo, né, do povo israelita, sobretudo dos judeus, né, que é a religião, de ter esse templo reconstruído. Outra base bíblica que nos permite concluir que o templo será reconstruído é a visão que João teve lá em Apocalipse, capítulo 11, onde o anjo deu a ele uma vara para medir e pediu que ele medisse o templo, né? O átrio do templo, e disse, olha, não meças o átrio, porque foi dado às nações e pisarão por 42 meses, né? Vão pisar a cidade santa e a fortaleza por 42 meses, ou seja, 3 anos e meio. Então, para pisar, né, esse átrio, né, a cidade e o templo, isso é necessário que o templo exista. Então, se ele deu uma vara para medir o templo, é porque o templo estava reconstruído. Então, essas duas bases bíblicas nos permitem concluir que num futuro, que nós não temos como precisar ainda, se é próximo, se é mais longo, mas por todas as evidências que temos acompanhado, dá-nos a impressão de que não é tão longo assim, esse acordo de paz vai acontecer, o templo vai ser reconstruído. E nessa reconstrução do templo, toda a prática judaica retomará, inclusive o sacrifício contínuo, né? Então, que os irmãos estão vendo aqui, não sei se estão vendo meu mouse também, né? A parte de baixo aqui, o sacrifício contínuo, prática religiosa restaurada no templo. O sacrifício contínuo, ele era uma prática de que todos os dias, né, às 9 da manhã e às 3 da tarde, eram feitos sacrifícios, né, no templo, e por isso que era contínuo, que era ininterrupto. E essa prática de sacrifício contínuo retomará por 2.300 tardes e manhãs depois da reconstrução do templo. Isso gerará uma falsa paz e uma ilusão, uma sensação de segurança que nós percebemos também na passagem que Paulo fala que quando houver, disserem, paz e segurança, virá repentina destruição. Então, essa paz, esse pacto de paz, ele é frágil, ele será forjado, mas ele vai durar só 2.300 tardes e manhãs, que são 6 anos, 3 meses e 20 dias. Na sequência dessa falsa paz, o anticristo, diante desse pacto de paz, que vai ser, a Bíblia chama de Santa Aliança, ele vai se revoltar, né, com esse pacto de paz, ele vai ser contra isso, e outros países também vão acabar, embora assinando, vão depois romper com esse pacto, vão se rebelar contra esse pacto e vão se unir com o anticristo, para que então tenha início aí as guerras previstas em Zacarias 14, Ezequiel 38, 39 e Apocalipse 16 e 19. Sendo que Zacarias 14, ele deixa bem claro que essa guerra vai se dar em 2 momentos. Primeiro, uma invasão de Israel, onde eles dominam Israel, né? E depois, no final, a vinda do Mashiach para destruir as nações gentílicas que invadiram Jerusalém e invadiram Israel. Então, esse é um cenário assim
geral, né, nesse mapa mental, já nos permite ter uma visão panorâmica, né, desses acontecimentos. Na sequência agora dos slides, eu vou estar detalhando um pouco mais isso. Até aqui tranquilo, irmãos? Posso continuar, né? Então, vamos lá. A Santa Aliança e a reconstrução do templo. Então, como eu dizia a vocês, um dos marcos proféticos para que o relógio, o cronômetro, vamos dizer assim, da vinda do Mashiach aconteça é a reconstrução do templo. Sem isso, não há como nada acontecer. Então, quando o templo for reconstruído, é que então começará novamente as práticas judaicas, né, dentro do templo, o contínuo sacrifício, e aí só então é que a besta se formará, né, com essa confederação de países que vão se dar contra o sacrifício contínuo e acabar realizando lá a abominação da desolação de que falou Daniel, e também o nosso mestre, né, Yahushua HaMashiach, também disse lá em Mateus capítulo 24. Né? Então, essa reconstrução do templo é um marco, né? Portanto, qualquer guerra que aconteça antes da reconstrução do templo ainda não é a guerra do Armagedon, de Gog e Magog, nem a guerra de Zacarias 14, porque essas guerras elas são posteriores ao acordo de paz e são posteriores à reconstrução do templo. Como o templo ainda não existe, não faz sentido nenhum a gente entender que essa guerra atual ou qualquer outra guerra antes disso seja ou tenha correlação com base bíblica, né, falando, né, respeito à opinião contrária, mas não faz sentido, com base nessa cronologia bíblica e nesses dados bíblicos, pensarmos que se trata da guerra de Zacarias 14, ou de Armagedon, ou de Gog e Magog. O sacrifício contínuo, às 2.300 tardes e manhãs. Quando nós damos um pulinho lá em Daniel, capítulo 8, versos 12 a 14, está na tela, mas eu não sei se está de um tamanho que vocês vão conseguir enxergar bem. Estão enxergando bem a letra? Alguém fala comigo? Ah, sim? Ah, perfeito, perfeito. Sacrifício contínuo, 2.300 tardes e manhãs. Isso, perfeito, então. Então, vejam bem, quando a gente olha aqui em Daniel 8, 12 a 14, ele diz assim: e um exército foi dado contra o sacrifício contínuo, por causa da transgressão, e lançou a verdade por terra, e o fez e prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército, a fim de serem pisados? E disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Quando nós damos um pulinho ali em Apocalipse 11, 1 e 2, diz lá assim: e foi-me dado uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar, e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Então vejam que Daniel 8, 12 a 14, e Apocalipse 11, 1 a 2, eles estão falando, convergindo para o mesmo evento, que é o evento em que o anticristo e essas nações gentílicas que ele vai reunir contra, dão contra o templo, né? Invadem Jerusalém, invadem o templo e lá fazem cessar o sacrifício contínuo, que durou até esse evento, até esse momento, teria durado, então, 2.300 tardes e manhãs, né? Que representam, na verdade, 6 anos, 3 meses e 20 dias. Então, veja que quando isso acontecer, né, vão ser entregues o santuário e o exército a fim de serem pisados. Em Daniel 8. E em Apocalipse fala, né, não meças porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. Então, veja que nesses dois textos a gente deixa bem claro que as 2.300 tardes e manhãs de sacrifício contínuo acontecerão, porque o templo será reconstruído, e essa era uma das práticas judaicas, né, de adoração, e na sequência haverá uma guerra
a cidade será então invadida, o sacrifício contínuo será cessado, né? Ele fará cessar o sacrifício contínuo, que para o anticristo esse sacrifício contínuo é uma abominação, ele acha isso algo abominável, e então ele convence outros países, outros povos a invadir e fazer cessar esse sacrifício contínuo. E nisso a profecia, tanto em Apocalipse quanto em Daniel, deixa claro que eles irão pisar, né? Ou seja, irão dominar e irão massacrar a população nesse período, fazer cessar o sacrifício contínuo e praticar a chamada abominação da desolação. E aí, nesse momento, é que começa a grande tribulação. A ilusão da paz e segurança. Lá em 1 Tessalonicenses 5,3 diz assim: quando disserem paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Então veja que quando o acordo de paz acontecer, o tempo for reconstruído, enfim, aparentemente todas as forças opressoras que eram contra isso estarão reprimidas, enfraquecidas, e dará a Israel a sensação de que há paz e segurança e que está tudo certo, vida que segue, está tudo tranquilo, né? Mas essa paz e segurança, como eu disse, pela profecia de Daniel, vai durar só 6 anos, 3 meses e 20 dias. Porque aí, em seguida, há a guerra e a invasão de Jerusalém, né? Como está lá previsto em Zacarias capítulo 14. Então, essa euforia, essa alegria, essa sensação de paz, ela acaba exatamente quando derem 2.300 tardes e manhãs, e aí Israel será invadido. E não vai ter nenhuma força humana, nenhum país, nem nada da terra que ajudará Israel, que poderá livrar Israel dessa invasão, a não ser, isso, obviamente, estou dizendo tudo com base nas profecias bíblicas, né? A não ser o próprio Mashiach, que descerá do céu no final da grande tribulação, depois dos 1.260 dias, os 3 anos e meio, e então fará a batalha do Armagedon contra a besta e o falso profeta, né? Bom, enquanto está se fazendo o sacrifício contínuo, 2.300 horas de manhãs, tudo tranquilo, aparência de paz, tudo certinho, todo mundo feliz, o anticristo está nos bastidores, tramando contra a Santa Aliança. Ele é contra ela. Quando nós vamos lá em Daniel 11, verso 28, diz assim: voltará para a sua terra com grande riqueza, e seu coração será contra a aliança santa. Daí Daniel 11, 30 diz: voltará e se indignará contra a aliança santa. Terá atenção àqueles que abandonarem a santa aliança. Eu vejo aqui Daniel 11, 28 e 30, deixa bem claro que o anticristo ele é contra essa santa aliança. E ele não pôde, naquele momento, fazer nada, né? Enfim, aconteceu e foi reconstruído o templo e as práticas voltaram, mas aquilo vai incomodar o anticristo continuamente até que ele consegue, então, fazer aliança com outros que abandonam a Santa Aliança, e a partir dessa aliança é que surge a força militar que vai invadir Israel, que é essa reunião de nações gentílicas que a Bíblia fala, que irão dar contra o sacrifício contínuo e contra os exércitos de Israel e contra a cidade santa. A invasão de Israel e a queda de Jerusalém. Nós encontramos a descrição profética dessa guerra em Zacarias 14, em Ezequiel 38, 39 e Apocalipse 16, 19. Esses 3 textos, aqui só eles dão uma aula enorme a respeito do detalhe da guerra, né? Como eu falei a vocês, aos irmãos, não vai ser possível trabalhar esse tema especificamente do detalhe da guerra, o tempo não vai permitir. Mas aqui nós temos Zacarias, para mim é o texto mais esclarecedor, porque ele vem e divide a guerra em 2 momentos. Quando nós lemos Ezequiel 38 e 39 e Apocalipse 16 e 19,
o foco está no final da guerra e na vinda do Mashiach. Aqui em Zacarias 14, não, ele consegue deixar mais claro no sentido de dividir em dois momentos estanques. O primeiro momento, que é a invasão e a subjugação de Jerusalém, né? Onde metade é levado cativo e metade fica, e depois, no final, aí vem o Mashiach e liberta o povo de Israel e destrói, né, os exércitos que invadiram, né, Jerusalém, e assim lança a besta e o falso profeta no lago de fogo e enxofre. Então, Zacarias deixa claro que quando ele vem, ele pisa no Monte das Oliveiras, ele se racha, há um grande terremoto, e as pestes que são lançadas contra esses exércitos pelo Mashiach vão ser terremotos, fogo, saraiva, uns se voltará contra o próprio, os inimigos lutarão entre si mesmos, né? Também haverá uma explosão, um calor tão intenso que vai a carne, os olhos, as órbitas dos olhos vão derreter, a língua vai derreter e a carne dos soldados vão apodrecer, ainda estando em pé. Então vai ser assim algo terrível, uma batalha terrível que vai acontecer no Vale de Armegido, né? Vale de Armagedon. Então, nesse momento, a invasão de Zacarias 14 deixa bem claro que a invasão de Jerusalém, então, é dominada, o que confirma o que nós vimos há pouco em Apocalipse capítulo 11, né, versos 1 a 3, em que fala que um exército virá contra, né, Jerusalém, contra o templo, e pisarão a cidade santa por 42 meses, ou seja, por 3 anos e meio. A abominação da desoladora, né, da desolação. Lá em Mateus 24, 15, o Yahushua HaMashiach, né, Jesus disse assim: quando virdes, pois, no lugar santo, a abominação desoladora de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda. Então veja que o próprio Mashiach, ele, no versículo 15 do capítulo 24, ele parafraseia Daniel, quando Daniel fala da abominação da desolação. Então, significa dizer que quando o Mashiach estava na Terra, ainda não tinha acontecido a abominação da desolação. Ela ainda estava por acontecer, senão ele não teria dito isso. Quando virdes, né, como se for dando um alerta para o futuro. Então, a abominação da desolação, embora nós saibamos que muitas coisas aconteceram abomináveis, destruíram o primeiro templo, mas não é nada do que aconteceu antes era ainda a abominação desoladora, que é essa que Yahusha está se referindo para o futuro. Então, até a vinda de Yahusha, não tinha nenhuma abominação da desolação realizada, até porque para que isso acontecesse era necessário que o templo então fosse reconstruído, e ele está destruído até hoje, né? Quando a gente pega ali as profecias de Daniel, no capítulo 11, verso 31, diz assim: e braços serão colocados sobre eles. Ele quem? O anticristo. E profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Então veja que o anticristo, ele, quando reconstruírem o templo, e braços serão colocados sobre ele, ou seja, vão dar força a ele, vão dar apoio a ele, e ele vai profanar o santuário. Ele vai profanar o templo, vai fazer cessar o sacrifício contínuo, que vinha acontecendo há 6 anos, 3 meses, 20 dias, e vai estabelecer a abominação da desolação. Daniel 8,12 diz: e um exército foi dado contra o sacrifício contínuo. Veja que o que mais vai incomodar o anticristo é a prática do sacrifício contínuo no templo em Jerusalém. E um exército foi dado contra o sacrifício contínuo por causa da transgressão, e lançou a verdade por terra e o fez e prosperou. E Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4, deixa bem claro como será essa abominação da desolação. Diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Só, desculpa, irmão, estava tocando aqui meu telefone. Tudo certo até aqui, queridos? Posso prosseguir? Tudo belezinha? Estou acompanhando bem? Maravilha.
Então, o texto de Tessalonicenses dá-nos a pista de que a abominação que será praticada será essa, dele se assentar, né, como Deus, no templo de Deus, querendo parecer o próprio Elohim. Essa será, então, a abominação da desolação. E que Yahushua HaMashiach deixa bem claro que quando virdes, pois, no lugar santo, a abominação desoladora de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda. Aí ele fala, quem estiver nas montanhas, quem estiver no campo, fuja para as montanhas. Quem estiver no telhado, não desce pegar nada em casa. Ou seja, ai das grávidas que amamentam, né? E o que ele fala? Piquem a mula, né? Não fiquem dando sopa, porque senão vão ser ou presos ou destruídos, né? Então, nesse momento, ele dá o alerta de que quando isso acontecer, quem estiver fora da cidade não volta. Fuja porque se esconda, porque senão vai sofrer as consequências desse ataque do anticristo. Bom, o tempo, né? Outra coisa importante para esclarecer é a questão do tempo. Essa grande tribulação dura quanto tempo? Uma vez que cessam as 2.300 tardes e manhãs, o anticristo então invade Israel e entra no templo e pratica a abominação da desolação de acordo com as profecias. E a Bíblia, ela fala nos seguintes prazos: 42 meses, né? E por 42 meses, nações pisam a cidade santa. Vemos lá em Apocalipse, capítulo 11. 1.260 dias, né? Mulher sustentada e testemunhas profetizam, né? Então, Apocalipse 11 fala, no mesmo momento que ele fala que eles vão pisar a cidade santa por 42 meses, na sequência ele fala, a profecia fala que o Pai enviará duas testemunhas, né, que profetizarão por 1.260 dias, que são os 42 meses, que é o equivalente a 3 anos e meio. Né? E quando a Bíblia fala em tempo, tempos e metade de um tempo, ela está se referindo a 3 anos e meio. Esse tempo, tempos e metade de um tempo, nós encontramos lá em Daniel capítulo 12, e encontramos também a menção dele em Apocalipse capítulo 12 também. Quando a mulher ela é dado asas de águia e ela vai ser escondida por um tempo, tempos e metade de um tempo, que são 3 anos e meio. Então, Apocalipse 12 e Apocalipse 11 confirmam Daniel capítulo 12, quando ele fala, o anjo fala para Daniel o tempo que durará a grande tribulação. Onde lá em 12, capítulo 12 de Daniel, inicia-se inclusive com Micael, né, o grande príncipe, se levantando para proteger Israel e pelejar contra a besta e o falso profeta, né, no contexto da grande tribulação. O texto de Daniel, queridos, ele fala também em 1.290 dias e 1.335 dias. Tá? Em Daniel capítulo 12, se os irmãos tiverem a curiosidade depois de ler, no finalzinho, ele faz menção que cessa, né, aos 1.290 dias. Por que ele faz menção a 1.290 dias e não a 1.260 dias, como é feito lá em Apocalipse? Porque 1.260 dias é a perseguição da mulher. Então, 3 anos e meio é a duração da perseguição da mulher, que é Israel, profeticamente. Quando a gente vai lá em Daniel capítulo 12, Apocalipse capítulo 12, e há aquela descrição da mulher, né, com o sol nas costas, a lua embaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça, né, uma virgem, na visão astronômica, né, que ele viu, que ele teve, e que, inclusive, já falei, mencionei em outros momentos aqui, se cumpriu em 2017, se a memória não me trai. Esse sinal astronômico aconteceu em 2017. Essa mulher simboliza Israel, né? Porque ela tem todas as características que lá em Gênesis nós encontramos no sonho de José, quando José sonhou que o sol e a lua se inclinavam para ele e mais 11 estrelas. Né? E aí o pai de José deu até uma bronca nele e disse, mas como que eu, sua mãe e seus irmãos vamos nos inclinar para você? Né? Então, esse contexto aí de sol, lua e 12 estrelas é o contexto de Israel. Então, a mulher é Israel. Então, a perseguição da mulher dura 1.260 dias, que são 3 anos e meio, ou 42 meses, ou tempos e metade de um tempo. Porém, quando nós vamos lá em Apocalipse, capítulo 12, também, se eu não me engano, no último versículo fala que quando terminar os 3 anos e meio, ele vai
ele vai parar de perseguir a mulher, que uma parte do povo de Israel vai conseguir se esconder, né? Vai conseguir fugir. Ele vai parar de perseguir os israelitas e vai perseguir a semente da mulher, né? O remanescente da semente da mulher, assim que está escrito lá. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Portanto, né, por essa passagem, faz concluir que nesses de 1260 a 1290 dias, teremos aí 30 dias uma perseguição específica a quem é testemunha de Yahushua HaMashiach, como nós, por exemplo. Dos 1.290 dias aos 1.335 dias, que é quando eu creio que o Yahushua vem, né, para a guerra do Armagedon, esse intervalo, que se não me engano, salvo erro, irmãos, dá 70 dias, faz tempo que eu fiz esse cálculo, 45 dias, perdão, esse intervalo é o intervalo das 7 taças que serão derramadas sobre a besta e sobre as nações gentílicas que apoiaram a besta. Então, nesses 45 dias vão se cumprir as 7 taças de Apocalipse, né? Não as 7 trombetas, as 7 taças. Bom, então esse é o panorama cronológico aí da duração da grande tribulação, né, até a volta do Mashiach, de acordo com as profecias bíblicas. Como é que está meu tempo aí, irmãos? Ainda tenho? Posso seguir? Pode seguir. Tá, ok. Obrigado. Estou seguindo, então. O Mashiach e a Batalha do Armagedon. Zacarias 14, né, Apocalipse 19 e Ezequiel 38 e 39, eles são os 3 textos chaves. Quem quiser se aprofundar depois e estudar esses 3 textos, até fazendo comparativamente, eu fiz aquele estudo que eu falei a vocês que eu tenho pronto, eu fiz essa comparação, eles são muito semelhantes, muito semelhantes. O que me faz concluir que são batalhas que realmente, que são passagens que realmente descrevem a mesma guerra e não guerras distintas. Embora teologicamente haja divergência sobre essa conclusão, né? Há quem entenda que não. Mas eu entendo que sim, e as pequenas diferenças que existem entre os textos são mais em relação a detalhes, né? Onde ocorre, né? Salvo erro, Ezequiel fala das montanhas de Israel, né? Apocalipse fala do vale de Armegido, né? Zacarias já fala ali das proximidades de Jerusalém, né? E o Monte das Oliveiras se partindo, né? Mas, de qualquer forma, os 3 textos falam de uma guerra contra Israel e de uma invasão a Jerusalém. Portanto, eles coincidem em relação a isso. A similitude é tamanha que Apocalipse 19 e Ezequiel 38, tanto num texto quanto no outro, diz que o anjo vai chamar as aves do céu, as aves de rapina, para comer a carne dos soldados que invadiram Israel. Então, os 2 textos falam a mesma coisa, que haverá um banquete para as aves do céu que vão se banquetear com os restos mortais dos soldados depois da batalha com o Mashiach. Então, vai ser assim, um banho de sangue e que realmente vai subir sangue até a canela do cavalo, né? Até a cinta que fica amarrado ao estribo do cavalo, né? E, então, tem essa semelhança também muito grande, o que deixa claro que se trata do mesmo evento, né? Tanto Ezequiel 38 quanto Apocalipse 19, nós estamos falando do mesmo evento. Outra similitude é que tanto Zacarias 14, quanto Apocalipse 16 e 19, quanto Ezequiel 38 e 39, deixam claro que haverá uma confederação, haverá uma reunião de nações gentílicas, né? Que não será um único país querendo invadir Israel, mas sim diversos países, inclusive vindo do norte de Israel, né? O chamado Gog, né? De Magog, né? Príncipe de Meseque e Tubal, que viria, e junto com outros países, né? Também ali do Oriente Médio e de alguns outros lugares que hoje não dá até para precisar exatamente, por conta de que eram lugares ou países que tinham os seus nomes daquele tempo, que hoje não são mais os mesmos nomes, né? Mas, enfim,
há essa coincidência de que há uma reunião de nações gentílicas dando contra Israel e contra Jerusalém e contra o templo. Então, há muitas semelhanças, né? Muitas semelhanças, e que deixam claro que os profetas receberam as revelações e estão tratando da mesma guerra, apenas com detalhes, uns mais detalhados que os outros, e mais nada mais além disso. Mas interessante, depois, se tivermos uma oportunidade futuramente, a gente fazer um estudo sobre as três guerras, comparando uma com a outra, né? As três previsões, Zacarias, Apocalipse e também Ezequiel. Vai ficar muito rico. E, finalizando, o arrebatamento, a transformação final. Em Mateus 24, 29 a 31, diz assim, que logo após a tribulação daqueles dias, o Filho do Homem virá sobre as nuvens com poder e grande glória, e seus anjos recolherão os eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Então, logo após a tribulação daqueles dias. Portanto, ele deixa claro que ele vem depois da grande tribulação, no final dos três, na verdade, quando der os 1335 dias, né, do início da tribulação, e quando ele vem, nesse dia, esse dia é o dia do Senhor. Esse é o chamado dia do Senhor. Quando vocês lerem na Bíblia, irmãos, o dia do Senhor é exatamente esse. Quando Yahushua vem com seus exércitos celestiais, e aí os cataclismos começam a acontecer no mundo. Aí são os terremotos. Olha, me arrepia todinho. Vai ser tremendo. Vai ser tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo. Né? Há várias descrições na Bíblia sobre esse dia de espessas nuvens, né? Dia em que o sol se escurece, não dá sua luz. As profecias dão assim, bastante detalhes sobre como será esse dia chamado o dia do Senhor. Mas é o dia da vingança, é o dia do juízo, é o dia que Apocalipse fala em que o Mashiach vai ceifar, né? E vai pisar o lagar da ira do Pai, esmagando as uvas, né? Que seriam as nações gentílicas que tanto prejudicaram Israel e que invadiram Israel e fizeram coisas abomináveis. Então, é o dia da ira do Cordeiro e da ira do Altíssimo. Ira a qual nós não estamos reservados para ela. Né? Por isso que ele nos arrebata antes dessa ira. Porque a Bíblia fala que nós não estamos destinados à ira, mas não estamos destinados à ira do dia do Senhor, a ira do Senhor, a ira do Pai e a ira do Mashiach, do Cordeiro. Mas a ira de Satanás, essa da tribulação, de acordo com as profecias e o entendimento que eu tenho, respeitando entendimentos diversos, né? Eu entendo que nós vamos passar assim. Nós somos o remanescente da semente da mulher, né, que eu disse no Apocalipse, que vai ser perseguido pelo dragão depois dos 3 anos e meio, até que complete mais 30 dias, né, que seria 1290 dias. Então, aqui fica bem claro que o arrebatamento acontece depois da vinda de Yahushua. Ele vem no dia do Senhor, e quando ele vem, ele recolhe. Interessante, queridos, o lindo é que o arrebatamento não é para nos esconder, ao contrário, o arrebatamento é para nos transformar em anjos, transformar num corpo celeste, sermos então reunidos com o Mashiach nas nuvens e ir com ele para a guerra do Armagedon. Quando ele vem, ele nos arrebata como soldados nessa batalha. E nós vamos pelejar na guerra do Armagedon, transformados como anjos, como um corpo celeste em glória, para depois irmos para as bodas do Cordeiro. Porque bodas não pode acontecer, queridos, em tempos de guerra. O soldado não pode ir para a guerra quando ele está em bodas, de acordo com a lei judaica. Então, as bodas do Cordeiro só podem ser depois dessa guerra, quando não tem mais guerra. Né? Então, veja que coisa interessante. Tanto o arrebatamento acontece depois que Yahushua aparece, e ele aparece quando? Na 7ª trombeta. E o que Paulo diz? Que é o soar da última trombeta. Né? Acontece o arrebatamento, acontece a transformação, a primeira ressurreição, desculpe, e os que morreram ressuscitaram, são transformados, e nós
que estivermos vivos, no abrir e piscar de olhos, instantaneamente também seremos transformados, né, num corpo celeste, incorruptível, e subiremos às nuvens para encontrar com o Senhor nos ares, né? Então veja que isso acontece, de acordo com Mateus 24, logo que Yahushua aparece, né, a visão dele nos céus, em glória, né, com soar de trombeta, que é a última trombeta, e a vinda dele é, de acordo com o Apocalipse, na sétima trombeta. A sétima trombeta toca e Yahushua vem, então, para a batalha final. E logo em seguida, quando ele vem, ele já dá ordem aos seus anjos para que vão recolhendo dos quatro ventos, né, das quatro extremidades da terra, os anjos vão recolher os eleitos, né, e de uma a outra extremidade dos céus, para serem transformados e subir com ele em glória nas nuvens, para junto com ele participar da batalha do Armagedon. Resumindo as 9 etapas, né? Então, primeira etapa, Santa Aliança e reconstrução do templo, né? Depois, 2.300 tardes e manhãs, templo reconstruído, começam aí o sacrifício contínuo durante 2.300 tardes e manhãs, que são 6 anos, 3 meses e 20 dias. Depois de 6 anos, 3 meses e 20 dias de prática de sacrifício contínuo, e tendo aquela ilusão de paz e segurança, né, que está lá em 1 Tessalonicenses 5:3, né, virá repentina destruição, onde a revolta do anticristo, que arregimenta para o seu lado os países que inicialmente tinham assinado o acordo de paz, chamado Santa Aliança, mas que se arrependeram, então ele que não assinou esse acordo de paz e que foi contra ele o tempo todo, mas não tinha força sozinho, agora começa a regimentar outros, e aí forma essa confederação de países que forma a besta, né? Que é o oitavo império, que é do 7 e ressurge, né? E vai à perdição também, de acordo com o Apocalipse. Ele informa, então, essa confederação, estabelece esse império, esse novo império, que já foi um império, morreu e ressurge, e dá contra Jerusalém, vai contra, invade Israel, né? Domina Jerusalém, e aí, uma vez dominado Jerusalém, dominado Israel, que é a primeira parte da batalha de Zacarias 14, né? Ele então pratica a abominação da desolação, onde ele senta no templo, no lugar santo, e se declara ele mesmo sendo Deus, né? E aí pratica a abominação da desolação. Começa então a grande tribulação, a perseguição ferrenha aos judeus, né? Metade vai para cativeiro, metade fica na cidade, né? E dessa metade que fica, uma parte consegue fugir. E aí então, ao final dos 1.260 dias, termina a perseguição da mulher, que é Israel. Mais 30 dias começa a perseguição, daí, durante 30 dias, do remanescente da semente da mulher, que são os que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus, né? E aí, então, quando dá mais 45 dias, se a memória não me falha, completa os 1.335 dias, são o período em que a besta todas as nações que a apoiaram começam a sofrer as 7 taças, de Apocalipse, são 7 taças de pragas lançadas sobre eles, para então, com 1.335 dias, aparecer Yahushua no céu e realizar o arrebatamento e realizar a guerra do Armagedon, que é a parte final da guerra de Zacarias 14 e Ezequiel 38 e 39, e Apocalipse 16 e 19. E com isso, a besta e o falso profeta são lançados juntos no lago de fogo e enxofre. É feito um julgamento, primeiro delas, né? No livro de Daniel e em Apocalipse capítulo 20 também deixa claro que terá um julgamento para a besta e o falso profeta, onde tronos descerão e eles serão julgados, aí serão lançados no lago de fogo e enxofre. E aí, então, nesse período, inicia-se o reino milenar de Yahushua. Satanás é preso, selado, né? E fica preso por 1000 anos, e durante esse milênio nós temos o reino de Cristo na Terra, e todos nós transformados como anjos. Para depois, então, Satanás ser solto, e mais uma vez realizar uma outra guerra. Ele vai novamente arregimentar, e essa guerra é chamada novamente de Gog e Magog, lá em Apocalipse, mas que não é essa mesma de Gog e Magog 38 e 39, mas apenas a referência ao povo que ele vai arregimentar, né, que é do norte,
E então começa ali essa Segunda Guerra, que é destruída, ele é destruído, e, enfim, encerra-se. Aí começa a coisa mais linda que a gente vai ver, que é a nova terra e o novo céu onde habita a justiça. O Altíssimo vai fazer uma terraformação. Ele vai transformar essa terra todinha num paraíso, porque os cataclismos que vão acontecer vão destruir tudo, terremoto, vai ficar horrível esse planeta. Mas aí ele vai reconstruir o planeta todo como um paraíso, né? Não teremos mais água salgada, não teremos mais mares, e aí ele vai habitar conosco aqui na Cidade Santa, e a Cidade Santa então será o novo templo e eterno, onde habita a justiça. É isso, queridos.